O mercado imobiliário está completamente congelado e hoje eu quero compartilhar contigo uma análise feita pelo Patrick Boyle, que é um administrador de hedge fund americano, que fez uma análise excelente, na minha opinião, que eu quero compartilhar contigo. Então, primeiro eu vou falar sobre como funciona o financiamento imobiliário americano. Segundo, qual que é o problema que os americanos estão realmente sentindo na pele que está fazendo esse mercado congelar, mas no final eu vou mostrar como que está sendo criada uma tempestade perfeita que vai gerar um evento gigantesco na espinha dorsal dos Estados Unidos, que é o mercado imobiliário, que é o de real estate. Então vamos lá. Hoje nós vemos aí o menor número de casas listadas à venda nos últimos 40 anos nos Estados Unidos, como também a grande queda de acessibilidade de preços de casa nos Estados Unidos. Ou seja, nunca foi tão difícil para um americano comprar casa em 40 anos. E isso foi praticamente o efeito mais sentido da subida dos juros do Fed, né? Eu falo que ele não influencia tanto assim da forma que a gente acha, mas se tem uma forma de influenciar, e infelizmente é de forma negativa, o Fed consegue praticamente destruir a demanda no real estate, no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Então foi praticamente o que mais doeu, está doendo até agora para o americano, que é justamente a ponta curta da curva de bonds, né? Quem conhece meu podcast sabe do que eu estou falando, falo sempre da curva de bonds. Então o curto prazo é o que vem influenciando o que acontece no mercado imobiliário para você dar um benchmark sobre qual é a taxa de juros que você vai realmente usar e que vai afetar a população, o que você realmente vai pagar pela sua casa. Então, em 2021, um comprador que dava 20% de entrada e $2.500 por mês de mortgage. Então, quando eu falo mortgage, eu estou falando do financiamento imobiliário nos Estados Unidos. Todo mundo conhece isso como mortgage, ok? Então, eu pago $2.500 por mês, dólares, né, de mortgage. Essa pessoa conseguiria comprar uma casa que valeria $758 mil. Agora, esse mesmo tipo de negociação, onde você coloca 20% de entrada com $2.500 de mortgage por mês, no dia de hoje, só permite que, ao invés de ele comprar uma casa de $758 mil, ele só compra uma casa de $424 mil. Então, o pior de tudo é que o que você esperaria dessa queda de acessibilidade, né, das pessoas comprarem sua casa, é que isso faria os preços das casas caírem na mesma proporção, né? Se o juro ele sobe muito, provavelmente você tem que ter um ajuste do preço dessa casa e ele deveria cair. Mas, infelizmente, o que você vê é que os preços, apesar de apresentarem as primeiras quedas, eles ainda estão nas máximas históricas, né? Tem um index, que é o Case-Shiller Home Price Index, que mostra mais ou menos como é que fica esse gráfico de o quão acessível é você comprar uma casa, o quanto que o preço está realmente para as pessoas poderem comprar, e está o pior cenário possível nesse momento. Então, ele praticamente chega à conclusão de que não tem momento pior para você comprar uma casa nos Estados Unidos do que agora para um cidadão médio americano. E aí, segundo a Redfin, que é uma empresa de real estate, né, de imobiliária americana, em 2012, para que um americano conseguisse comprar uma casa média, ele precisaria ganhar $45 mil por ano. Aqui a gente sempre fala salários por ano, mas por mês seria $3.750 por mês. Então, com $3.750 por mês, você conseguiria comprar aí uma casa tranquilamente. Mas hoje em dia, para que você possa comprar a mesma casa, você precisa ganhar quase $10 mil por mês, ou seja, praticamente $115 mil por ano, o que deixa a coisa muito mais difícil. Você tem, o percentual de pessoas que ganham isso nos Estados Unidos é relativamente baixo. Então, a ideia ela é baseada no fato, como é que você trata essa acessibilidade? Essa ideia é baseada no fato de que você não gaste mais do que 30% do seu salário com o pagamento desse mortgage. Senão, fica uma coisa que a maioria das pessoas não vai conseguir pagar. Afinal de contas, você tem que pagar o seu carro, que provavelmente também é financiado, você tem que pagar o seguro do carro, que é obrigatório na maioria dos estados, você tem que pagar plano de saúde, você tem que pagar conta de luz, de carro, ou seja, todas as contas. Então, isso não poderia passar dos 30%. Mas como que isso consegue, então, acontecer? Ao mesmo tempo que os juros estão altos, os preços também continuam super altos. Então, alguma coisa tem que ceder, né? Como é que as pessoas estão vivendo? Como é
é que o salário conseguiu acompanhar esse crescimento? Será que o salário então cresceu bastante para que todo mundo possa agora ganhar 100 e poucos mil? Ou os americanos simplesmente decidiram começar a fazer o sacrifício de falar assim, quer saber? É impossível fazer uma casa caber com 30%, então eu vou ter que gastar mais, vou ter que gastar 40%, 50% e vou ter que dar um jeito porque eu preciso fazer o sonho americano acontecer, eu preciso ter uma casa própria. Então aí que começa a vir os grandes problemas, né? Então isso começa a explicar esse congelamento do mercado, que acaba refletindo aí no menor volume de vendas de casas existentes dos últimos 10 anos, sendo que as vendas caíram praticamente 15% só do ano passado para cá. Isso é muito, principalmente no mercado do tamanho do real estate nos Estados Unidos. Então, apesar de tudo isso, os preços eles ainda não foram afetados em escala nacional. Não aconteceu nenhum crash absurdo em escala nacional. Isso está começando a ser visto, mas isso ainda não é um consenso. Então, mas isso não quer dizer que, apesar disso ainda não ter acontecido, não quer dizer que o resto do mercado não tenha sido afetado por conta disso, porque você tem toda uma economia que está em volta do que acontece com o real estate. Ele não mexe só. Isso não envolve só a venda do imóvel em si, mas o que você precisa fazer para que isso aconteça. Então, esse congelamento afetou muito a confiança das próprias construtoras para casas novas, fazendo elas construírem menos casas e, obviamente, contratar menos trabalhadores. E, claro, por tabela, você tem os agentes imobiliários, os corretores imobiliários, que são chamados de realtors, né? Os realtors, eles foram super afetados, já que esse congelamento praticamente acaba com a principal fonte de renda que eles têm, que são as comissões na venda do imóvel. E muitas vezes a gente esquece que quando uma pessoa se muda para uma casa nova, eles costumam comprar móveis para casa nova. E uma das lojas mais conhecidas dos Estados Unidos, que se chama Restoration Hardware, ela veio publicamente culpar esse congelamento do mercado pela sua queda significativa nas vendas, que resultou em prejuízos no último trimestre. Então, mesmo que os valores das casas ainda não tenham caído nessa proporção ainda, o mercado que gira em volta disso está sendo bastante afetado. E aí eu quero explicar um pouquinho por que o que realmente está acontecendo, por que os preços não caem tão rápido. A dinâmica do mercado imobiliário americano ela é bastante diferente. Ela é uma locomotiva pesada que demora para você mudar a velocidade dela. Então os efeitos de alguma coisa só acontecem anos depois. Eu vou explicar um pouquinho como isso funciona agora. Então vamos para o elefante branco, que é o que vem sustentando esses preços absurdos das casas até o momento. É o tal do juro imobiliário fixo de 30 anos, que eles chamam aqui de 30-year fixed rate mortgage, certo? Esse é o juro base de praticamente 90% de todos os compradores americanos. Então ele é vital para o funcionamento desse mercado nos Estados Unidos. Então, 9 a cada 10 americanos usam essa modalidade de 30 anos fixo para comprar as suas casas. E a gente sabe que isso é uma peculiaridade dos Estados Unidos. Nos outros países não funciona assim, né? Não somente porque você tem um juro fixo até o final, e quando você compara, por exemplo, com juros europeus, eles geralmente são variáveis, ou você até vê no Brasil, você até tem o juro fixo no Brasil, mas tem um funcionamento diferente. Então isso cria uma peculiaridade nos Estados Unidos, até pelo fato de você poder ter uma carteira de investimento, onde você tem fundos de investimento que compram títulos que estão atrelados a esses mortgages. Então, a gente chama esse tipo de título de mortgage-backed securities, ou seja, é um título que tem como lastro esses mortgages americanos. E é um tipo de estrutura que você realmente não vê em nenhum outro país. Ele é a espinha dorsal da economia americana, certo? Então você consegue comprar esses títulos porque se sabe que o americano não vai querer falhar. Ele quer falhar em todos os tipos de pagamento, mas ele não quer falhar o mortgage porque ele não quer perder a sua casa. Então isso traz uma certa segurança, né? Então, quando eu comparei ali com o Brasil, apesar do Brasil ter juros fixos, geralmente eles são de 5 a 30 anos. Então não tem esse padrão tão forte de 30 anos como você tem aqui nos Estados Unidos. E a outra diferença que você tem é o mercado secundário de hipotecas. É muito fácil você vender casa e sair de uma hipoteca e adquirir uma outra numa transação
sem pagar nenhum tipo de multa. Então, é por isso, os americanos têm como uma cultura de se mudar de um estado para o outro. O cara mora na Califórnia, vai para a Flórida, se muda para Nova York, etc., vai para o Texas. Então, você sai de uma casa, você quita aquele mortgage, vai para outra. Então, é sempre essa a dinâmica do americano, e você já tem todo um sistema que está em volta disso, que são órgãos americanos, inclusive, que dão uma garantia governamental, dependendo dele, né, ou semi-governamental, indiretamente, que são órgãos que a gente chama de Fannie Mae e Freddie Mac. Eles são responsáveis por essa facilidade. Esse tipo de entidade não existe no Brasil. O mais próximo seria a Caixa Econômica Federal, mas ela não faz o que o Fannie Mae e o Freddie Mac fazem. Então, o que permite também que aconteça o que hoje não acontece no Brasil. O mais próximo realmente seria a Caixa, mas funciona de uma forma diferente. Então, assim, você ter um juro fixo de 30 anos, independente do que acontecer, independente da inflação, independente dos juros subirem, é extremamente atrativo para os americanos. E também é uma forma de você atrair fundos de capital para ter um retorno sobre eles. Então você cria todo... Isso, inclusive, faz parte da própria aposentadoria do americano. Então olha só que loucura, né? Então é um ciclo que se autoalimenta, né? Então, o máximo risco desse tipo de fundo é o risco de pagamento, de pré-pagamento, de pagamento adiantado, porque você pode quitar a qualquer momento, né? Porque isso só vai acontecer praticamente quando o americano se mudar de uma casa para outra. Ninguém faz isso porque fala, quer saber, agora eu quero quitar e quero que essa casa seja minha. Não é assim que o americano pensa. O americano, ele quer falar assim, não, eu quero me mudar de um lugar para o outro, então eu vou quitar. Ou ele vai refinanciar, porque às vezes ele quer aproveitar a oportunidade de sair de um juro mais caro para um juro mais barato. É aí que eu quero te mostrar um pouquinho o problema que isso acaba entrando, né? Mas esse tipo de modalidade era sempre boa quando você tem realmente um cenário onde você vê os juros caindo, que aconteceu aí nas últimas décadas praticamente, né? A gente viveu uma era de juros baixíssimos, praticamente zero. Então o cara, ele sai de um mortgage de 30 anos a 5% e vai para um mortgage de 2,8%. E aí a sua mensalidade do mortgage cai. Agora, hoje em dia nós estamos exatamente na situação contrária. O Fed subiu os juros de forma astronomicamente rápida, foi o mais rápido da história, e quebrou a perna dos novos compradores, que estavam prontos para ter a sua primeira casa, ou sair de um lugar e ir para o outro, e criou todo esse congelamento. Então ninguém hoje, ou quase ninguém, né, em sã consciência, quer deixar uma casa com um mortgage de 3% para ir para uma casa para pagar 7%, né, mais do que o dobro. Então, durante a pandemia, que ainda teve nesse meio tempo, os juros despencaram. E aí as pessoas, só que como as pessoas tiveram que ficar em casa, elas estavam trabalhando remotamente, né? Que isso se alastrou por todos os lugares, você não precisava mais ir para o escritório, elas tinham tempo suficiente para poder refinanciar o seu mortgage, ficar nas casas. Só que, nos dias de hoje, você vê aí a média dos novos mortgages, ela está em 7,1%, sendo que a média do que os americanos estão hoje pagando nas suas casas atuais, que é o mortgage antigo, é de 3,6%. Então é praticamente a metade. Então, mesmo esse juro de 7% para quem vai fazer um novo mortgage hoje ser muito alto e estar afetando os americanos, a parcela dos americanos que realmente estão pagando esse 7% é muito pequena. Somente de 2 a 3% dos americanos está pagando, de fato, esses juros altos. Ou seja, a maioria esmagadora dos americanos está tranquila, desde que eles não saiam de suas casas. É esse o grande problema. Agora você percebe o congelamento? Então isso acaba não afetando a pessoa que está morando, mas sim a pessoa que precisa morar, ou a empresa que precisa construir para viver. Então, muitas vezes, as pessoas estão numa situação onde elas foram empregadas no outro estado, às vezes elas acabaram de casar, querem sair da casa dos pais, tem uma série de coisas, ou realmente precisam se mudar por algum motivo, e elas não podem esperar. Então elas acabam se sacrificando com financiamento que elas não vão poder sustentar por muito tempo, porque vai passar de 50%, pode chegar a 55% da sua renda mensal, com um emprego que você não tem certeza se vai conseguir manter.
aguardando para que as taxas de juros caiam para ver se aí eles podem refinanciar suas próprias casas com juro menor para poder dar uma aliviada no pagamento mensal. Olha que loucura. Isso acontece, infelizmente, nesse exato momento, e é assim que o americano pensa. Então ele se sacrifica agora para poder tentar refazer um refinanciamento no futuro. E aí isso explica também por que tantas pessoas estão numa situação muito desconfortável agora com esse mercado e por que se dá tamanha importância às reuniões do Fed com o Jerome Powell. Porque a vida de muitas famílias está em jogo baseado nisso. Então, agora é claro que alguém que queira vender a sua casa pode tentar baixar os preços até que alguém possa comprá-la, né? É o livre mercado, oferta e demanda. Mas por que esse ajuste de preços não é tão fácil? Por que os preços simplesmente não caem, né? Por que eles ainda estão conseguindo se segurar tão altos, mesmo você tendo um juro tão alto e não sendo atrativo? Chega uma hora que você vai precisar fazer. Então, tem alguns limitadores aí. O primeiro deles é que o aumento da oferta das casas são das pessoas que moram nas casas que estão travando aquele juro baixo de 3% e vão pensar duas vezes em se livrar. Elas também devem estar aguardando, né, a queda de juros para deixar mais tranquilo para que as pessoas possam pagar aquele preço que ela quer vender, mas com juro mais baixo. E aí você consegue fechar negócio. Agora tem um outro problema que é demográfico. Os Estados Unidos estão ficando um país mais velho, exatamente como o Brasil e como o Japão já é há várias décadas. Então os baby boomers hoje estão se aposentando. E pessoas acima de 65 anos representam aí um percentual bem maior do que antigamente. E isso significa que tem muito menos casas vindo de pessoas que estão se aposentando. Então você também cria um problema de oferta nesse sentido. E o terceiro problema é a construção. Desde 2008, quando houve o crash, a construção ela nunca chegou a se recuperar tão bem, mas quando chegou o pico aí, perto de 2019, a gente teve a pandemia, logo em seguida, teve um grande problema de cadeia de suprimentos e aí ficou a incerteza dos materiais de construção que você precisa, porque eles ficaram caros de uma hora para outra, né? Quem lembra, a madeira subiu lá 3.000%, aquela loucura toda. Então isso travou o negócio de todos, isso trouxe muita insegurança e até agora ainda está naquele resquício da pandemia, né? De excesso de compra, excesso de estoque, falta de estoque, ninguém sabe muito bem se estoca ou se não estoca. Então o índice de confiança das construtoras ela caiu bastante. E aí, por final, você junta com um outro fator que hoje em dia é muito mais barato se alugar nos Estados Unidos do que comprar. E é difícil você imaginar que os preços dos imóveis consigam ter fôlego para subir mais ainda do que eles já estão agora, né? Já está lá no topo. Então a classe média já não dá conta de comprar. Imagina se o preço subisse mais ainda. Então você percebe que quando você compara com os anos 70, a casa dos anos 70 ela custava somente 2 vezes o salário anual da pessoa, né? Agora, hoje em dia, você precisa de quase 5 vezes o seu salário anual para fazer a mesma coisa. Então, baseado em todos esses fatos, você consegue ver por que nós temos uma tempestade perfeita que está sendo construída para praticamente destruir o famoso sonho americano.